seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Divisão de acesso, quartas de final. Governo libera a compra de vacinas contra a Covid pela iniciativa privada. Saúde insiste para a população vacinar com a terceira dose em Rio Grande. Vacinas anti-Covid-19 para crianças. O Brasil é um dos países onde há mais violência doméstica no mundo. Secretaria da Educação oferece ensino complementar para quem concluiu o ensino médio em 2020 e 2021. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. E ontem tivemos a abertura das quartas de final da Série A2 Divisão de Acesso. 3 jogos ocorreram na tarde do último domingo. O Esportivo jogando na Montanha dos Vinhedos e o Lajeadense jogando na Arena Alviazul. Abriram os jogos decisivos com vitórias. Já no outro jogo da rodada, Passo Fundo e Pelotas duelaram no Vermelhão da Serra, mas a igualdade se manteve no placar. Confira agora os gols da rodada. Levantamento autorizado, Romeu, o toque para a área! Gol do Passo Fundo! Diogo Oliveira, camisa 10. No levantamento perfeito do Romeu. Olha só a perna direita e aí a casquinha do Diogo Oliveira. Experiente, 40 anos, para botar o Passo Fundo na frente aqui no Vermelhão da Serra. 37 minutos. O placar é aberto. Sobrou para o Jardel, com espaço para fazer o cruzamento, toque de cabeça! Gol do Pelotas! Kaique, número 9, para igualar o placar aqui no Vermelhão da Serra, fazer a alegria da Alcateia que veio até o Planalto para ver o time do Pelotas buscar um empate. Na jogada pelo lado esquerdo, você vai rever, trabalha a bola por ali o Jardel, lá no fundo. Brigou o Jarro, ela sobrou para o camisa 16. Com espaço ele caprichou e como se fosse com a mão. Testa no fundo. O gol do Passo Fundo, chega o Lajadense, levantamento para a grande área de cabeça. Gol do Lajadense. Cruzamento para a grande área e Ariel de cabeça manda para o fundo do gol. Tá aberto o placar em Lajeado na Arena Alviazul para a festa do torcedor. Marlon com a perna direita levantou e o atacante Ariel, livre de marcação, mandou para o fundo do gol. Acabou batendo prensado, mas já é uma amostra que tá diferente a equipe do Glória. E vem o Lajadense, cruzamento para a grande área de cabeça. Gol do Lajadense! O árbitro não marcou nada, lançamento para dentro da área, David Batista, o toque vem de trás, Bruno Grassi no rebote! Gol do Esportivo!
David Batista, na jogada pelo lado esquerdo, houve uma finalização que o Bruno Grassi conseguiu defender, mas no rebote não teve jeito, o David Batista colocou pro fundo da rede, o Esportivo que já pressionava, já martelada, a bola que foi roubada pelo João Felipe, colocada para dentro da área, o Bruno Grassi ainda fez grande defesa, mas no rebote o David Batista, esperto, centroavante que é, coloca pro fundo da rede. Esportivo 1, Santa Cruz 0, o David Batista tranquiliza, porque tá dentro da baliza. Com a vitória, o Esportivo larga em vantagem contra o Santa Cruz e joga por um empate. Já o Santa Cruz, para se classificar, precisa vencer por 2 gols de diferença. O Lajadense abriu 2 gols de vantagem contra o Glória de Vacaria. No próximo jogo, a equipe de Lajeado tem uma boa vantagem, podendo perder por até 1 gol de diferença. Já o Glória precisa de no mínimo 2 gols para uma disputa de pênaltis ou uma vitória de 3 ou mais gols para garantir a classificação. Passo Fundo e Pelotas decidem tudo no próximo jogo. O empate deixou as duas equipes em igualdade no confronto. Quem vencer no próximo confronto se classifica. Avenida e Veranópolis se enfrentam amanhã às 20 horas no estádio do Eucaliptus. Lembrando que não há gol qualificado como critério de desempate e os pontos seguem somando para a definição dos mandos de campo. O presidente Jair Bolsonaro editou na última semana uma medida provisória que permite que empresas privadas possam comprar vacinas contra a Covid-19 direto com as fabricantes. A medida foi possível devido ao fim do estado emergencial em saúde pública. Em decorrência do fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional, o presidente Jair Bolsonaro editou na semana passada uma medida provisória para permitir que a iniciativa privada possa comprar vacinas contra a Covid-19 diretamente com os fabricantes. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a medida não trará prejuízos ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. A vacinação no país atingiu doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritários. Além disso, o Ministério da Saúde mantém contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses e a possibilidade de compra adicional de 50 milhões. E ainda falando sobre Covid-19, a terceira e a quarta dose contra a Covid-19 continuam disponíveis para a população em Rio Grande. Com a queda nas temperaturas e o risco de doenças respiratórias, a Secretaria da Saúde reforçou para que a comunidade procure as unidades básicas e complete o esquema vacinal. A Secretaria da Saúde do Rio Grande reforça a necessidade da imunização com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Com a chegada do inverno, mais frentes frias, o aumento de doenças respiratórias e de novos casos da Covid-19. Com isso, a vacinação torna-se cada vez mais importante. A secretária Zé Leonara Branco fez um apelo para que as pessoas que ainda não receberam a terceira dose procurem as unidades de saúde, para que se inicie a contagem do prazo do recebimento da próxima dose. A quarta, que já está disponível para pessoas com 50 anos ou mais. Em Rio Grande, o número de pessoas aptas para receber a terceira dose são 141.582, que fizeram a segunda dose há mais de 4 meses, o que totaliza 80%. São 113.343 pessoas imunizadas com a terceira dose, restando 28.239, que totaliza 20%. De acordo com a vigilância epidemiológica, nesse cálculo não estão inclusos os adolescentes, população de 12 a 17 anos, pois a imunização com a dose para esse grupo foi liberada há poucos dias. E para concluir sobre a vacinação, um comitê de especialistas dos Estados Unidos se pronunciou a favor das vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Moderna, em crianças entre 6 meses e 4 anos. Como em muitas nações, esta é a última faixa etária que ainda não tem acesso a essa proteção.
Os 21 especialistas consideraram por unanimidade que os benefícios de vacinar o grupo superam os riscos. Com base nos vereditos favoráveis, a Agência Americana de Medicamentos poderia conceder sua autorização. As decisões da chamada FDA são referência a nível internacional. Nos Estados Unidos, a vacinação pode começar na próxima semana, assim que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças derem um aval. Os especialistas dos chamados CDC vão se reunir na sexta-feira e no sábado. As doses a serem aplicadas no grupo são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são 3 microgramas por aplicação em 3 doses, as 2 primeiras com 3 semanas de intervalo e a terceira 8 semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em 2 doses com 1 mês de intervalo. Na última semana, a FDA publicou sua própria análise dos ensaios clínicos e indicou que as vacinas são seguras e eficazes. Embora as crianças sejam menos vulneráveis à Covid, cerca de 480 menores de 4 anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Ômicron. E agora vamos falar da previsão do tempo. A semana inicia com tempo aberto e previsão de tarde com sol em várias cidades do estado. Em Rio Grande, a temperatura máxima chegará aos 16 graus. A umidade diminui bastante, o clima mais seco em relação à semana passada. Em Dom Pedrito, ela ficará em 77%. Vamos conferir agora a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande, que amanheceu com sensação térmica de 6 graus, terá uma tarde um pouco mais quente, com predominância do sol e com algumas nuvens. Na parte da noite, o céu segue com nuvens e a temperatura seguirá estável. Os ventos serão fracos, ficando nos 19 km por hora. A umidade diminui bastante comparada com a da semana passada, chegando aos 75%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 7 graus a mínima. Não há risco de chuva. São José do Norte amanheceu com poucas nuvens e uma sensação térmica de 4 graus. A tarde será de sol com a presença de algumas nuvens. Já à noite, as nuvens seguirão cobrindo o céu e a temperatura se manterá estável. Os ventos serão moderados, podendo chegar aos 20 km por hora. A umidade também baixa neste início da semana e fica em 77%. A temperatura terá 15 graus de máxima e 6 graus de mínima. Não há risco de chuva. Dom Pedrito, que teve geada ao amanhecer e sensação térmica de 3 graus, terá um dia de sol. As nuvens aumentarão no decorrer da tarde. À noite, o clima se manterá igual. Os ventos fracos podendo chegar aos 13 km por hora e a umidade ficando em 77%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 4 graus a mínima. Não há risco de chuva. O dia em Camaquã será de sol com algumas nuvens. Na parte da noite, o tempo se manterá firme. Os ventos ficarão fracos e chegam no máximo a 12 km por hora. Já a umidade chegará em 85%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 7 graus a mínima. Não há risco de chuva. Venâncio Aires, que amanheceu sobre nevoeiro, terá uma tarde de sol aos poucos no decorrer da tarde. A presença das nuvens aumentará. Na parte da noite, as nuvens se mantêm e a temperatura cai um pouco. Os ventos serão leves, chegando aos 15 km por hora. Já a umidade será alta, ficando nos 97%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 5 graus a mínima. Não há risco de chuva. Sob diversas formas e intensidades, a violência doméstica e familiar é recorrente e presente no mundo todo. O Brasil é um dos países onde há mais violência. A deputada estadual Franciane Bayer informou mais sobre o assunto. O Brasil é um dos países onde há mais violência doméstica no mundo. E a deputada Franciane Bayer destacou sobre como esse cenário reflete na sociedade. O Brasil, ele tem esse alto índice de violência doméstica como um todo, né? A violência contra criança, adolescente, idosos, mulheres. E há muitas legislações para cada nicho.
A gente tem, quando fala da questão da violência contra a mulher, a legislação da Maria da Penha, né, conhecida Lei da Maria da Penha, que é reconhecida como uma das melhores legislações do mundo de proteção à mulher. Na temática mais do legislativo estadual e municipal, a gente tem várias leis como o Maio Laranja, né, o Junho Violeta, que traz a temática daquele mês para aquele nicho de tipo de violência. Mas eu acho que o objetivo principal que a gente tem hoje é tirar essas legislações do papel e colocar ela em prática na vida das pessoas. A deputada estadual Franciane Bayer é autora da Lei 15.736 de 2021, sancionada também em 2021, e que prevê o Junho Violeta no Rio Grande do Sul. E ela destacou os resultados da campanha. E a gente teve é o primeiro ano com a legislação aprovada, né, da temática de proteção ao idoso, e a gente teve um resultado bastante de divulgação e conscientização da sociedade, vários canais nos procurando para falar sobre isso. E é o fundamental, né? Porque a legislação nasce com esse objetivo de trazer a conscientização para a população do combate à violência da pessoa idosa. Algumas pessoas dizem, não, tem violência contra a pessoa idosa, tem violência contra a pessoa idosa, e não é só agressão física, né? A violência contra a pessoa idosa, ela acontece também de ordem financeira, patrimonial e até sexual. A gente tem relatos de idosas ali de 90 anos que estavam sofrendo abuso sexual dentro da sua casa. Então a gente chega, né, ao final do Junho Violeta com um objetivo cumprido, que é debater esse assunto, chamar a atenção da sociedade para isso, estimular a denúncia, né? E quando a gente vê que as denúncias estão aumentando, a gente vê que esse trabalho tem dado certo e queremos continuar falando sobre a temática o ano inteiro. Franciane informou ainda a importância da denúncia, que pode ser feita através do canal Disque 100. A denúncia é a ferramenta principal, né? E eu sempre digo, por mais que eu tenho uma suspeita, eu não tenho certeza, né? Eu notei alguma coisa, denuncia, porque o órgão competente que vai fazer a verificação da denúncia, havendo a violência, vai tomar as medidas cabíveis. Não havendo a violência, eu digo que ótimo que não for violência, mas é através da denúncia que a gente pode estar salvando uma vida, porque quase sempre a violência ela começa com uma violência psicológica, ela vai avançando por uma agressão física, até chegar a gota d'água, que é quando essa vítima perde a vida, né, para a violência. Então a gente precisa estimular a denúncia por todo cidadão. As inscrições para o programa Escolha Certa terminam amanhã. O projeto fornece aulas gratuitas para estudantes que terminaram o ensino médio entre 2020 e 2021, com o objetivo de melhorar a aprendizagem desses jovens no pós-pandemia. Ainda dá tempo para se inscrever no Escolha Certa. A data limite é até amanhã. A iniciativa tem o objetivo de melhorar as aprendizagens dos estudantes no pós-pandemia e estimular os jovens a oportunidades de aperfeiçoamento para o mundo do trabalho e ensino superior. A ação é destinada aos estudantes que concluíram o terceiro ano do ensino médio entre 2020 e 2021. Você encontra 4 opções de trilhas de aprendizagem. E em todas são disponibilizadas aulas de português, matemática, inglês e projeto de vida com letramento digital, com foco na capacitação para o mercado de trabalho. As aulas têm formato híbrido e remoto. Caso o estudante escolha cursar de forma presencial, os encontros ocorrem no polo selecionado pelo aluno, às terças e quintas-feiras, das 19 às 22 horas. No formato remoto, as aulas serão disponibilizadas via plataforma Google Sala de Aula e contarão com atividades síncronas e assíncronas. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa semana e até amanhã!